Nova Trento News chega com um plantão de notícias urgente na manhã desta sexta-feira. Nós vamos conversar com o Fabiano Rodrigues, secretário municipal de esportes, que fala sobre o time do Primavera, que perdeu 3 pontos depois de uma decisão de um julgamento que aconteceu ontem. E você vai entender o porquê o Primavera, mesmo vencendo o jogo no final de semana passado, acaba perdendo 3 pontos. Bom dia, secretário. Bom dia, Hércules. Bom dia a todos que acompanham Nova Trento News. Então, após o jogo do Primavera e Ponta Fina, o presidente da Ponta Fina, o Alex Marchiori, ele entrou com requerimento de documentação, pedindo a documentação do atleta David Jackson de Jesus dos Santos, o Neymarzinho. Eu já tinha, quando eu mandei para o Zico, que é o presidente do Primavera, o mesmo me pediu a documentação de 3 atletas da Ponta Fina: Sidney Chapo, Cleiton Santos e o Maico Sela dos Santos, o Biguá. Mandei para o Alex durante a semana. O Alex me apresentou um documento desses atletas. O Cleiton, por já ter jogado no município, ele retornou a ser jogador do município, então com direito de um documento só, ele poderia participar do campeonato, onde ele tem o título de eleitor. O David Chapo, o Sidney Chapo, é um morador ali do Rio do Braço, onde sempre foi distrito no futebol combinado pelos dirigentes. É um distrito de Nova Trento, faz parte de Nova Trento até o final da reta do São Luís. Então os moradores daquela reta podem jogar por Nova Trento. Até porque agora o Supremo oficializou isso. Mas antes disso, já há anos vem sendo assim. Então também estava apto a jogo. E o Maico Sela, o Biguá, ele já jogou como da casa também. E ele tem os pais que moram no Marema, que também é um dos regulamentos. Os pais morando no município, o atleta se torna da casa, sendo que ele já jogou. Então a Ponta Fina, esses 3 atletas estão regulares. Tá tudo certo. Dentro dos nossos pedidos, né? Porque o que eu passo para os dirigentes antes de começar o campeonato? Eles têm toda a forma de me ajudar a fazer o campeonato. Mas depois que é montado um regulamento, nós temos que segui-lo. A gente tem que ser coerente, porque senão não adiantaria um regulamento, né? E perante ao jogador, o David Jackson, o Neymarzinho, do Primavera, o Zico não conseguiu me apresentar um documento que ele é vinculado ao município. Ele sim participou de escolinhas, estudou no município, isso até 2020. Após isso ele foi embora. Quando ele voltou, agora no início do ano, o Zico trouxe para jogar o campeonato. O Zico ele não tem um título de eleitor, ele não tem uma certidão de nada, ele não tem uma conta de água, uma conta de luz, um contrato de aluguel, ele não tem nenhum documento. Que liga ele a Nova Trento. Apenas ele está morando aqui. Isso, ele está morando com o presidente do Primavera, né, o Zico, e está trabalhando já no município. Só que no nosso regulamento pede no mínimo 4 meses de carteira assinada ou 6 meses de moradia. Isso para todos os atletas, sendo que quem nunca jogou municipal tem que apresentar 2 documentos. E quem já jogou, que seria o caso do Neymarzinho, um documento só bastava. E ele não apresentou nenhum. Ele não conseguiu me apresentar. Ele quis simplesmente me dizer que porque o Neymar jogou em 2020, teria o direito de jogar em 2022. E eu cobro nós temos 150 atletas no campeonato. Eu cobro de 149 documentação, caso necessário. E aí eu vou deixar um atleta sem documentação, sem ter um vínculo, entendeu? Então, inclusive, até as outras equipes já foram agora fazer toda a varredura entre seus atletas para ver se tem alguma coisa irregular de não colocar mais em campo. Porque se colocar em campo e houver uma denúncia, esses clubes também vão perder os pontos. E o Primavera venceu a Ponta Fina? Sim, o Primavera venceu a Ponta Fina, né? Só que com o pedido e com o nosso artigo 4, que eu até quero ler para vocês aqui. Será considerado atleta com vínculo do município para efeito de inscrições os seguintes casos: atleta que reside no mínimo 6 meses, que tenha nascido
tenha a carteira de trabalho registrada pelo menos 4 meses antes da competição, que tenha votado ao menos uma vez antes da data da competição e que tenha os pais residentes no município. Então, se já jogou da casa, foi embora, mas os pais estão aqui ainda, ele continua aqui na casa, né? O atleta tem que apresentar 2 itens, os que nunca jogaram o municipal. Os que já jogaram como atleta da casa, um apenas basta. Então, o Primavera não conseguiu me entregar esse documento. Infelizmente, eu gosto muito, sou amigo do Neymar, sou amigo do Zico, sou amigo de muitos jogadores do Primavera, mas a gente como secretaria tem que manter, nós temos um regulamento e nós temos que cumprir. Esses pontos do Primavera, que o Primavera perdeu, eles vão então para a Ponta Fina? Sim, o nosso regulamento também consta aqui de que a equipe que atuar com o jogador irregular será punida com a perca de 3 pontos na classificação, será atribuído o placar de 1-0 para a equipe adversária, além dos 3 pontos da partida. Em caso de derrota ou empate da mesma, em caso de empate ou derrota, mesmo assim a equipe adversária ganha os 3 pontos. O atleta em questão será eliminado da competição e de todas as competições organizadas pela SME, sendo ainda possível de punição em futuras competições. Não é o que a gente quer, a gente vai ser bem malhável, porque a gente quer que ele esteja aqui, que ele esteja em Nova Trento, que ele esteja jogando, só que de uma forma regular. Então o Neymarzinho, né? Isso. Esse atleta do Primavera, então ele está banido do campeonato ou não? Do campeonato municipal de Campos, sim. Ele não joga mais? Sim, porque se outro clube apresentar, após uma partida, apresentar um requerimento de documentação e ele tiver atuado na partida e não conseguir apresentar, automaticamente o Primavera vai perder mais 3 pontos e assim por diante. E não é só o Primavera, é todas as equipes. Aquela equipe que tiver o jogador irregular, que tiver uma denúncia, um requerimento de documentação e ele não conseguir provar, ele perde os 3 pontos. Entendeu? E o presidente Zico, dentro disso, eu já tinha conversado com ele antes do campeonato sobre esse atleta. E ele me disse que ia conversar com os dirigentes de todas as equipes, para manter o menino. Então, quem sou eu da secretaria para dizer não escreve? Eu disse, sim, tu escreve por conta e risco. Se houver alguma denúncia, infelizmente o Primavera terá que arcar com as consequências. E foi o que aconteceu. A gente tem que manter o regulamento até para poder ter a organização do campeonato. Secretário, obrigado e um bom dia. Eu que agradeço, Hercos, pelo espaço aí. Espero que tenha esclarecido da melhor forma possível e todos aqueles que tiverem alguma dúvida ainda a respeito deste assunto, pode procurar a Secretaria de Esportes aí que a gente vai estar passando cada vez mais informação para que todos tenham conhecimento do fato.